A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua comissão de arbitragem, tem a honra de recebê-los para o webinar Atualidades da Arbitragem Comercial, Parte 1, Provas na Arbitragem, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Vera Monteiro, presidente do Comitê de Coordenação da Canga. Doutora, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas, uma alegria enorme estar aqui hoje abrindo a série de webinários organizados pela Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo, com os autores do livro intitulado Atualidades da Arbitragem Comercial. A obra coletiva ela foi coordenada por mim, pelo Rui Dourado, pelo Gustavo Volgan e pelo Asdrubal Nascimbene, e traz estudos dos membros da comissão de arbitragem e também do Comitê de Coordenação da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB São Paulo. O livro ele foi publicado pela editora Quartier Latam. Eu vou compartilhar aqui na minha tela a capa do livro, que ficou muito bonita. E nós recomendamos muito a compra e a leitura dos artigos. Aproveito aqui para agradecer ao Vinícius da Quartier Latam pelo apoio de sempre e recomendo aí a todos. O livro está à disposição para compra no site da Amazon. Tá? Então, a capa é este, e aqui são todos os autores das obras que vão aí apresentar os seus trabalhos ao longo desses webinars que estão sendo organizados pela comissão. Esse nosso primeiro painel de hoje, que está abrindo essa série de eventos, vai tratar da produção da prova na arbitragem. E aí nós teremos como debatedores Adriana Pucci, Juliana Baggio, Silvio Simonaggio e Vitor Madeira, que publicaram excelentes artigos no livro. A Adriana Pucci escreveu seu artigo sobre as provas na arbitragem. A Adriana é advogada em São Paulo, membro da Comissão Especial de Arbitragem da OAB São Paulo, atua como árbitra, sendo frequentemente indicada como coárbitra, presidente de tribunais arbitrais e também como árbitra única, atua nas áreas de engenharia e infraestrutura, energia, construção, contratos de M&A, disputas societárias, contratos de distribuição comercial, contratos de compra e venda internacional de mercadorias, entre outros. A Juliana Baggio e o Silvio Simonaggio escreveram sobre a perícia contábil em arbitragem. A Juliana é sócia de Simonaggio Certeza Técnica, tem graduação em Ciências Contábeis e Direito e atualmente é mestranda em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças. Silvio Simonaggio tem graduação em Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Direito, atua profissionalmente em todas as áreas, em concentração na área de perícias contábeis, econômicas, tributárias e de direito. É sócio fundador da Simonaggio Certeza Técnica e é membro da Academia Paulista de Contabilidade na cadeira de número 32. Vitor Madeira Filho escreveu sobre perícias nas arbitragens de construção. Vitor é sócio fundador do escritório Madeira Valentim e Galhardo Advogados e presidente do Instituto Brasileiro do Direito da Construção. É reconhecido como um dos advogados brasileiros mais notáveis na área do direito da construção e tem sido reiteradamente considerado pelas principais publicações nacionais e internacionais nas áreas de construção e project finance. É advogado com mais de 20 anos de experiência no setor de construção e infraestrutura, sendo altamente especializado na elaboração e negociação de contratos de construção, licitações públicas e PPPs, financiamento de grandes obras e em arbitragens e litígios completos envolvendo o tema. Vitor Madeira também tem atuação expressiva como árbitro e membro de dispute boards em conflitos envolvendo o setor da construção e infraestrutura. Bom, Adriana, Juliana, Silvio e Vitor, é uma alegria, uma honra enorme para mim participar dessa mesa, mesmo que virtual, ao lado de vocês e moderar esse painel. Para começar aqui nosso debate, primeiro eu recomendo aí a leitura a todos dos
artigos escritos por eles, mas para a gente tratar aqui um pouco do que foi escrito nesses artigos, primeiro eu gostaria de ouvir a Adriana. Adriana, no excelente artigo que você escreveu sobre a prova na arbitragem, você poderia nos fazer uma breve introdução de como se dá e qual que é a importância da produção da prova na arbitragem? Bom dia a todos. Bom, para mim é um prazer estar com todos vocês nesta manhã. E uma honra também ser parte, ser membro da Comissão Especial de Arbitragem da OAB São Paulo. E queria agradecer a Vera e aos outros organizadores desta obra coletiva, que ficou fantástica, realmente é um trabalho de primeiro nível e recomendo muito aos colegas que comprem esta obra, que accedam a esta obra, porque os artigos que escrevemos todos são muito interessantes e muito voltados à prática da arbitragem. Bom, a prova na arbitragem é fundamental, também na prova, no procedimento judicial, mas na arbitragem adquire um contorno muito importante. Inclusive, eu cito no meu artigo que entre 60% e 70% das arbitragens internacionais se resolvem por meio da prova dos fatos, e não por meio das discussões teóricas, legais ou doutrinárias, né? Não pelo direito em si, sino pela prova dos fatos, né? Justamente, em que consiste provar? Provar consiste em demonstrar ao tribunal arbitral os fatos alegados pela parte. Então, na arbitragem, na primeira impressão que a gente pode transmitir para vocês é que são fundamentais não somente a alegação dos fatos, sino que provar esses fatos. Mais que a discussão teórica, legislativa, doutrinária, que também é importante, os fatos e a demonstração desses fatos, o árbitro vai olhar para os fatos e, logicamente, para a demonstração desses fatos. A produção da prova na arbitragem segue, digamos assim, ou está pautada pela flexibilidade do procedimento arbitral. Vocês já ouviram falar que o procedimento arbitral é flexível, é decir, o tribunal arbitral tem absoluta autonomia para organizar e conduzir a produção de prova, sempre primeiro ouvindo as partes, sempre primeiro ouvindo as partes. Quando as partes não chegam a um consenso, é o tribunal arbitral ou o árbitro quem decidirá a respeito da ordem de produção de provas. É o que se chama, o procedimento arbitral se caracteriza por lo que se conhece como um contraditório participativo. Logicamente, é um procedimento contraditório, como transcorre no judiciário, mas aqui se chama contraditório participativo. Há muita interação e muita participação na organização do procedimento arbitral das partes. E se as partes não adquirem uma posição, digamos assim, passiva, há uma atividade, o tribunal insta as partes a participarem, a colaborarem com a organização e o andamento do procedimento arbitral. Evidentemente, quando as partes não estão de acordo, o tribunal arbitral vai decidir como conduzir. E o tribunal sempre vai decidir como conduzir este procedimento arbitral e a produção de prova da forma mais conveniente ao caso concreto. Por isso que a ordem na produção de prova não segue um rito específico, porque o tribunal vai determinar conforme o andamento do procedimento arbitral, vai determinar a melhor ordem para ir produzindo essa prova conforme o caso concreto. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui, e não me quero estender mais, é que não se aplica o CPC na arbitragem. Esse é um tema muito interessante, mas é bom ressaltar aqui. Não se aplica o CPC na arbitragem, mas isso não estou falando só eu, que sou, como se diz aqui, arbitralista, que eu sou fã da arbitragem e gosto da arbitragem e só trabalho com arbitragem. Isso foi dito pelo STJ,
Superior Tribunal de Justiça tem uma decisão muito interessante, muito boa, proferida no mês de maio, pelo ministro Belice, e ele fala que não há nenhuma obrigação de na arbitragem aplicar o CPC. Então, logicamente, e se vocês observam, os regulamentos de arbitragem são muito sintéticos, os regulamentos de arbitragem das diversas câmaras brasileiras e internacionais são muito simples, não prevê nenhum regulamento. Por quê? Justamente porque prevalece a flexibilidade do procedimento arbitral, prevalece o contraditório participativo, é decir, a organização do procedimento e da produção de prova entre as partes e o tribunal arbitral. Então, logicamente, que chegado um momento que o tribunal tem que decidir, se poderá aplicar o CPC, é direito brasileiro, não é? Ou seja, se aplica o direito brasileiro na controvérsia, é parte do ordenamento jurídico brasileiro, mas não se vai aplicar exatamente em todos os seus... literalmente, diríamos assim, não se vai aplicar literalmente o CPC ao procedimento arbitral, e também não à produção de prova. Bom, estas são as ideias gerais, não me queria estender mais, e depois a gente vai ir conversando mais especificamente sobre distintos meios probatórios. Muito obrigada, Vera. Obrigada, Adriana. É muito interessante tudo que você falou, e eu achei muito interessante no seu artigo, quando você fala, né, que a prova ela é um direito da parte, mas ela também é um ônus. E às vezes a gente percebe na prática que muitos advogados se esquecem, né? Eles preparam lá as alegações e na hora de provar, não, está tudo provado, você fala, tem que usar essa oportunidade, né? A prova, claro, você tem o direito à ampla defesa, a se defender, mas você também tem o ônus de provar, e às vezes a gente percebe nas arbitragens que no fim o procedimento termina e os árbitros não têm provas suficientes para conseguir decidir a controvérsia. É realmente bem complicado, né? Eu vejo que os advogados, na hora que forem se preparar para uma arbitragem, tem que pensar na produção da prova antes, né? Antes de dar início ao procedimento, já começar esse levantamento de documentos, de pessoas que participaram dos negócios. Acho que isso tudo é muito relevante. Obrigada, Adriana. Bom, agora eu queria ouvir um pouquinho o Silvio e a Juliana. Vocês escreveram um excelente artigo, né, em coautoria sobre a perícia contábil em arbitragens. E aí eu queria entender, existe algum conceito de ordem geral sobre perícia, e mais especificamente sobre perícia contábil? E também se a perícia contábil coexiste com outras especialidades, como economia e engenharia? Obrigada, Vera. Obrigada pela pergunta. É uma honra participar do livro, participar desse painel com todos esses brilhantes painelistas, e muito me honra poder participar com o Silvio Simonaggio do livro e também aprender perícia com ele no dia a dia aqui é fantástico. Então, nada como aprender perícia contábil com o Silvio Simonaggio, né? Então, é uma honra para mim. Em relação ao conceito de perícia, existe sim um conceito de ordem geral da perícia, e ele é importante ser bem entendido, porque muitas vezes o seu entendimento inadequado ou incompleto pode gerar alguma intercorrência no meio da execução da perícia. Então, existe sim um conceito de ordem geral que foi desenvolvido no escritório, foi aplicado aí está sendo aplicado, né, pela Certeza Técnica, e Silvio Simonaggio que tem desenvolvido muito esse conceito, e está sendo praticado por todos nós aqui. E esse conceito, ele passa por dizer que a perícia contábil, e a perícia de ordem geral, na verdade, ela é um exame investigativo. Portanto, ela não é um exame exploratório. Então, acho que o primeiro ponto importante é isso. A gente está tratando de um exame investigativo que ele é realizado de forma integral, não por testes. Então, nós não estamos falando de uma auditoria, é diferente. A perícia é realizada de forma integral, de matéria que dependa de conhecimento da ciência contábil, efetuado por contador, no caso aqui da perícia contábil, contador com conhecida experiência sobre o tema. A apresentação dessa perícia se dá
por meio de laudos periciais, pareceres técnicos ou oralmente em audiência, e cujo resultado da perícia ela é destinada a esclarecer tanto técnicos quanto leigos. E isso é um ponto importante também, por quê? Porque o resultado, o laudo pericial, o parecer técnico, ele precisa ser compreensível, ele precisa estar completo, ele precisa ser endereçado para quem conhece contabilidade, mas também para quem não conhece contabilidade. Acho que os pontos fundamentais, os conceitos, eles precisam estar, a exata exploração dos fatos técnicos precisa estar nesses trabalhos, a obediência casuística, a gente vai tratar isso no longo do dia de hoje também, a importância sobre isso. Então, esse conceito completo, ele é importante. E em relação à sua pergunta, a segunda pergunta, se a perícia contábil ela coexiste com outras matérias como economia e engenharia, sim, a perícia contábil, ela trata da contabilidade e registra os fatos que acontecem no mundo da economia. Então, a contabilidade, ela é um estuário dos fatos acontecidos no mundo da economia. E, em relação à engenharia, também há uma coexistência, porque nas arbitragens de construção, a prova pericial de engenharia apura fatos, apura as responsabilidades e as quantificações acontecem na perícia contábil. Então, há sim uma coexistência entre essas atividades, entre essas diferentes perícias, mas que quando nós tratamos do conceito de ordem geral, nós tratamos do conceito como perícia contábil, mas que ele vale para todos, né? Eu acho que eu passo a palavra para o Silvio dar sua opinião em relação a isso, mas eu acho que é importante entender, sim, adequadamente o conceito da perícia. Obrigado, Juliana. Vera, Adriana, Vitor, Juliana, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui na UAB, essa casa respeitadíssima, que a gente tem que honrar por estarmos juntos aqui, a nossa turma que está assistindo conosco, nossos colegas que compartilham o nosso dia a dia, um prazer enorme e uma alegria muito grande. Ter sido coautor desse livro é uma honra. Nem sei se merecia tanto, mas foi muito legal, não importa, dane-se. Já foi, eu estou lá e foi muito legal a gente poder participar disso. Eu, se fosse todo mundo, comprava o livro só para estar lá dentro e fazer parte desse pensamento, porque o que a gente escreveu, a gente escreveu um pouco do nosso espírito lá dentro, cada um de nós. A nossa vivência, a nossa experiência, nossos erros e nossos acertos, e isso que foi para lá. E quando a gente fala de perícia, estamos falando da perícia contábil, mas quando a gente fala da perícia, e da perícia como prova, e aqui eu já vou fazer um parêntese que vai ficar talvez para o próximo livro, hein, Vera? Que é o seguinte: será que as perícias na fase de liquidação são provas ou só são perícias para complementar o título judicial, título executivo, perdão? Olha que coisa legal, porque a perícia é prova quando depende da solução do ANDE, Beato. E, para isso, ela precisa ser útil. Todos nós conhecemos o conceito de que provas inúteis serão rechaçadas. Então, o princípio inverso desse conceito é que as provas realizadas precisam ser úteis. Então, é essencial que a gente defina qual é o fato que demanda esclarecimento de uma determinada ciência. Na perícia contábil, nós temos que ter um cuidado adicional, que é, como tudo no fim do dia se resume em transformar em dinheiro um pleito, quase tudo, há perícias que são de natureza contábil, efetivamente, que dependem de uma elucidação contábil para resolver uma questão factual, para poder ter a sua valoração jurídica, e há momentos em que a perícia contábil precisa só ser uma coletora de informações e traduzir centenas de milhares de documentos ou milhões de lançamentos em resultados práticos, cuja elucubração contábil
não é necessária, ela é autoexplicativa pelas demonstrações financeiras, pelos próprios nomes das contas contábeis. Então, esta utilidade da prova é que é essencial dentro desse conceito que a perícia ela é investigativa, mas não exploratória, porque ou bem sequer se sabe o que se quer provar, ou não se sabe nem por que está fazendo ação. E é esse o ponto em que essa utilidade vem se aperfeiçoando ao conceito restritivo de análise pericial. Não tenho dúvida que na fase de conhecimento, vamos chamar assim, que na arbitragem também, por semelhança, ela é prova, e na fase de liquidação de sentença, mas ela é sempre perícia. E na fase de liquidação, ela é sempre perícia, mas nem sempre é prova. Perfeito, Silvia e Juliana, obrigada. É muito interessante vocês falaram da utilidade da prova, né? E essa questão da perícia contábil, ela ser investigativa, porque a gente percebe na prática que e os usuários têm reclamado um pouco da demora dos procedimentos, né? E a gente percebe que muitas vezes é até por conta da própria falta de conhecimento, de que justamente a prova ela deve ser útil e ela deve ser investigativa. Que aí a gente vê lá na prática diversos, milhares de quesitos que nem caberia ao perito responder, né? Coisas às vezes que a gente percebe que pede para o perito transcrever uma coisa que já está escrito. Para quê? Não precisa do perito para isso, né? Então, às vezes acaba a prova se estendendo e ficando longa, e a arbitragem, atrasando a arbitragem, justamente por conta dessa falta de consciência da realmente a utilidade da prova dentro do procedimento, né? Por isso, mais uma vez, é importante quando a gente for ingressar com uma arbitragem já começar a pensar, né? O que se espera da prova, né? Que eu quero produzir, que resultado eu estou esperando disso? Obrigada, Silvia e Juliana. Daqui a pouco a gente volta aí para vocês. Agora eu queria ouvir um pouquinho o Vitor. Vitor, você escreveu esse artigo muito interessante, muito bom, muito bem escrito, sobre perícias nas arbitragens de construção, que são aquelas perícias que normalmente são as mais longas, né? A gente vê ali casos de construção são realmente muito complexos e as perícias acabam sendo extremamente longas e complexas. Pela sua experiência, Vitor, como advogado e como árbitro em arbitragens de construção, quais são os aspectos mais relevantes para uma perícia técnica bem-sucedida nessas arbitragens de construção? Obrigado, Vera. Antes de mais nada, enfim, gostaria de agradecer muito aí pelo convite para escrever esse artigo, fazer parte dessa obra que eu entendo que, como todos colocaram, é uma obra excelente, e acho que realmente vale a pena ler e cada artigo, e como o Silvio colocou, acho que tem sim parte do nosso espírito ali, né, da nossa experiência, e também por esse convite aqui para integrar esse painel que com amigos, né, e profissionais que eu tenho a máxima admiração e que tem uma extrema relevância aí para o desenvolvimento da arbitragem aqui no Brasil, principalmente para tratar de um tema que, para mim, é muito importante, né, já que eu atuo muito em arbitragem de construção e as perícias nessas arbitragens têm uma importância ímpar, né. Ao longo dessas últimas décadas que eu tenho atuado, tanto quanto árbitro quanto como advogado, realmente o que eu vejo é que uma perícia técnica, né, de engenharia bem-sucedida é um fator essencial, né, para o sucesso aí desse procedimento arbitral, né? Exatamente pelo peso, né, relevância, como acho que a Adriana até colocou na exposição dela, que essa prova ela tem na formação do convencimento do tribunal arbitral. E a meu ver, assim, existem basicamente 4 pontos que, a meu ver, existem, óbvio, outros, mas esses 4 para mim são essenciais, né, para minha experiência, para que uma prova técnica de engenharia seja bem sucedida, né. A primeira delas parece um pouco óbvia, mas muitas vezes a gente vê que não existe talvez até muitas vezes sempre se escolher os mesmos profissionais ou
se escolher muito mais pela afinidade, né, ou com o tribunal ou com as partes, a escolha tanto do perito quanto do assistente técnico muitas vezes acaba não sendo a mais adequada para aquele procedimento. Acho que também a Adriana colocou, nenhum procedimento arbitral é igual. Eles têm semelhanças, mas tem um caso específico lá para ser julgado, né? Então, é importante que nessa escolha se realmente se atente a algumas questões relevantes aí para que seja bem sucedida a perícia. A primeira delas é realmente entender se o profissional, seja ele o perito ou do tribunal ou o assistente técnico, ele tem a expertise, né, necessária para atuar naquela controvérsia específica, né, para aquele objeto específico da perícia. Então, muito embora você possa ter vamos dizer, um engenheiro formado lá em engenharia civil, mas ele tem uma especialidade em geologia, você não pode colocar ele para apurar questões relacionadas à orçamentação. Ele não é o mais adequado. Muito embora ele tenha, vamos dizer, um currículo excelente em tese, né, a formação dele daria essa qualificação para ele atuar ali nessa arbitragem, muitas vezes assim ele tem a especialidade em geologia, que nada tem a ver, vamos dizer, com o objeto dessa arbitragem. Então, realmente é importante que se verifique essa questão da expertise do profissional, se ela casa, né, com o objeto que está sendo apurado nessa arbitragem. Mesmo, acho que um outro ponto também relevante é a questão da checagem, né, de conflito. E muitas vezes, assim, isso é feito com o perito, né, então, do tribunal. Então, quando se vai escolher o perito, se faz aquela checagem, como se faz para os árbitros também. Então, para verificar se ele já tem alguma relação contratual com as partes, se ele já deu alguma opinião sobre aquele tema. Mas, em relação, às vezes, aos assistentes técnicos, se percebe que o que as partes e até os advogados, às vezes, erram, né, em tentar fazer com que o assistente técnico haja, né, de forma totalmente parcial, ou seja, busque alguma solução para defender, muitas vezes, o indefensável. E, às vezes, quando o assistente técnico perde essa imparcialidade, né, ele dá uma opinião sem estar embasada, né? Uma coisa é você defender algo que tecnicamente é defensável, outra coisa é você criar uma teoria que não se sustenta simplesmente para atender o seu cliente. E essa perda de credibilidade eu vejo como árbitro, assim, eu acabo fazendo com que aquele laudo produzido pelo assistente técnico acabe não tendo um peso muito relevante na tomada da decisão. Então, é importante também que se tome esse cuidado, né, na escolha do árbitro. Além disso, a questão da disponibilidade, né, o que a gente vê é que os peritos estão muito ocupados, todos com muito trabalho, mas, enfim, é importante, como a arbitragem de construção demanda muita análise de documentação, precisa ter tempo, fazer investigações, visitas de campo, a disponibilidade é essencial, porque não se pode fazer com que uma perícia atrase um procedimento arbitral que deveria ser mais célere, por exemplo, que um procedimento judicial. Então, o que a gente vê, muitas vezes, é que, por conta de realmente do perito estar muito ocupado, aquela perícia se prolonga e, como vocês sabem, às vezes a rapidez de uma arbitragem, né, de construção, ela vai significar a sobrevivência ou não de uma empresa, né, por conta do vulto, né, e das questões complexas que estão sendo discutidas ali. Além disso, eu acho que tem alguns outros pontos, como a questão da capacidade de organização e até mesmo a questão do aspecto financeiro, ou seja, se faz sentido você colocar um perito que realmente sabidamente tem os honorários que são incompatíveis com o valor da causa, porque isso acaba, enfim, gerando um problema, né, também na arbitragem. Então, todas essas questões, acho que na escolha do perito e dos assistentes técnicos tem que ser pesadas, sim, para um sucesso de uma perícia, de uma arbitragem. Além disso, eu entendo que o envolvimento, né, tanto dos assistentes técnicos, né, de uma parte quanto de outra, em relação à matéria, ou seja, muitas vezes o que a gente vê é que as partes elas só vão se preocupar em engajar um assistente técnico quando a perícia vai começar. Eu já vi isso acontecer e, assim, do ponto de vista como advogado de construção, eu acho isso um suicídio,
né? Você tem que envolver o assistente técnico lá no começo da demanda, né? Se possível até antes, se você é requerente, antes mesmo de você entrar com a arbitragem, exatamente para que o assistente técnico tenha como analisar de forma detalhada todos os pontos, e realmente o requerimento de arbitragem já vá com essa avaliação, ou seja, que os riscos, né, e a opinião do assistente técnico seja levada em consideração na própria formulação do pleito arbitral. Além disso, acho que é importante que os experts tenham um entendimento, né, do seu papel, né, e acho que foi muito bem dito aí, tanto pelo Silvio quanto pela Juliana, da questão, enfim, de entender qual a delimitação do papel do expert, né, tanto em relação a ele não pode buscar fazer uma perícia exploratória, né. Além disso, ele não pode avançar em questões que são jurídicas ou contratuais, né. Eu vejo, muitas vezes, alguns laudos em que, enfim, parece mais um advogado que escreveu do que um perito. E é isso que a gente tem que entender, que a opinião, né, do expert, ela deve focar na questão técnica que está sendo debatida. Senão, isso pode também tornar o laudo imprestável para o convencimento do próprio tribunal arbitral, que ele sim, até pelo artigo 18, né, da lei de arbitragem, é quem tem a competência para julgar, né? E, por fim, eu acho que a questão da objetividade e clareza, né, dos autos, que também acho que foi algo bastante reforçado aí pelo Silvio e pela Juliana, dizendo que, assim, o trabalho, a atuação do perito, né, do assistente técnico, ele tem que ser útil, né? Essa prova ela tem que ser útil para o tribunal. Então, não adianta se escrever um livro, todo uma linguagem super rebuscada, né, e que o tribunal não consiga ler e entender o que está lá. Então, assim, isso não quer dizer que tem que ser simplório, né? Ele tem, obviamente, que ter conteúdo, ter a referência técnica que vai embasar aquela opinião, mas a opinião tem que ser clara, né? Ela tem que ser fácil para uma pessoa que não é especialista, né, no assunto, possa entender e possa decidir com base naquilo. Então, para mim, esses são os pontos aí principais, para uma perícia técnica bem sucedida numa arbitragem de construção. Obrigada, Vitor. Desculpa se tiver algum barulho, que falando em arbitragem de construção, resolveram começar a martelar aqui no prédio do apartamento de cima. Não, Vitor, eu concordo plenamente com você sobre essa questão de a gente colocar o assistente técnico logo no começo, né? Isso é tão importante. Antes de apresentar o requerimento de arbitragem, é indispensável o técnico participar disso, né? Eu acho que muda completamente a dinâmica do procedimento quando a gente percebe que o assistente técnico já está lá desde o início, né? Não contratado ali nos 45 do segundo tempo, só quando a prova vai começar, e aí muitas coisas já não estão nos trilhos, né? E poderiam estar bem estruturadas desde o comecinho do procedimento. E outra coisa que eu achei interessante que você falou, essa questão do assistente técnico abraçar de toda forma a defesa da parte, porque uma coisa que eu sinto na prática é que eu sei que o Silvio é muito contrário à perícia de tribunal, né, do perito do tribunal. Só que muitas vezes o tribunal se vê numa situação de que ele precisa do perito do tribunal, porque senão ele vai se ver com dois laudos completamente divergentes, porque os técnicos não tiveram esse cuidado de apresentar as questões. É claro que você vai defender a parte, mas você não vai defender o indefensável, né? Então, acho que isso é realmente muito, muito importante a gente ter em mente. Bom, Adriana, agora voltando aqui um pouco para você a bola, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre a prova oral na arbitragem? Como que é essa produção da prova, oitiva de testemunha? Como, né, que as partes devem se preparar para essa prova oral, a importância dessa prova, tanto até pela sua experiência como árbitra, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Obrigada, Vera. Bom, a prova oral acho que é fundamental na arbitragem. É fundamental na arbitragem. Por quê? Porque quando o Brasil reformou, atualizou sua lei de arbitragem, lembremos que o Brasil tinha, no antigo Código de Processo Civil, um capítulo de arbitragem, que foi reformulado, modernizado em 1996, ¿no? Com a sanção da Lei 9.307. Naquele momento, no Brasil, não havia
arbitragens. Não existia, não vamos entrar a discutir quais eram os problemas legais, mas não havia arbitragem. Quando começa a haver arbitragem no Brasil, a partir de 1996, e notadamente com a confirmação da constitucionalidade da lei de arbitragem pelo STF, o Brasil adotou as melhores práticas internacionais na arbitragem. Então, o procedimento arbitral tem bastante do procedimento do common law, não somente do civil law. Então, hoje, o que a gente tem na arbitragem nacional, na arbitragem doméstica brasileira, é muito baseado nessa prática da arbitragem internacional, onde tem bastante relevância a produção de prova do costume do common law. Por isso, eu fico muito chateada quando profissionais com tradição processualística discutem algumas práticas da arbitragem. Eu acho que é falta de conhecimento ou é falta de perceber que o procedimento da arbitragem tem bastante do common law. E que é muito boa a prática. Por quê? Porque justamente este procedimento leva a que o árbitro tenha por interesse ver os fatos, ver a produção do fato, entender como as coisas realmente aconteceram, não a discutir formalidades. Normalmente o processualista fica mais preso às formalidades do procedimento. Na arbitragem, não. O tribunal arbitral não vai ficar aferrado às formalidades. Ele vai querer saber o que aconteceu. Ele vai querer ver a produção de prova, a prova. Ele vai julgar com base na prova, no conjunto probatório, e tentando ver o que realmente aconteceu. Então, nesse sentido, a prova oral é fundamental, porque, primeiro, pela imediatez, pela possibilidade do tribunal arbitral estar com os advogados das partes, porque primeiro começa com uma apresentação do caso pelos advogados das partes. É muito bom, a gente já lê as manifestações escritas, mas oralmente, como apresentam os colegas, os advogados, seu caso. É muito bom essa parte. Por mais que a gente já leu, mas na audiência, ver como os colegas apresentam os casos é muito interessante e é muito enriquecedor para formar o convencimento do tribunal arbitral. Seguida da oitiva das testemunhas, é decir, aqui vem outro aspecto do common law. Na arbitragem, as testemunhas passam por uma inquirição cruzada, o que se conhece no common law como cross-examination. É decir, as testemunhas são inquiridas pelo advogado da parte contrária. Também vão ser interrogadas, inquiridas pelo advogado que indicou, mas são inquiridas pela parte contrária. E nas arbitragens maiores, com maior especialização por parte dos advogados, estas inquirições são muito fortes, são muito... não diria agressivas, são perguntas bem fortes, bem formuladas, que realmente, às vezes, colocam em situações complicadas a testemunha, quando a testemunha não está depondo com a verdade, não é? Então, outra coisa que esqueci de falar, mas justamente a testemunha, como qualquer testemunha no procedimento judicial, como também a testemunha no procedimento judicial, tem a obrigação de depor com a verdade, não é? E poderá ser demandada por falso testemunho, assim, por a comissão de um delito, por falso testemunho. O tribunal arbitral, o árbitro, o juiz de fato e de direito, se considerar que a testemunha está faltando com a verdade, poderá denunciá-la criminalmente, não é? Fazer a denúncia criminal. Outro aspecto que eu quero... Agora, é muito interessante, quando passamos ao depoimento pessoal da parte, que também se usa na arbitragem, tem uma frase aqui que a mim sempre me incomodou, não é? Que fala assim, a parte não tem obrigação de dizer a verdade. Como que não tem obrigação de dizer a verdade? Toda pessoa, todo cidadão que comparece ante um tribunal tem obrigação de dizer a verdade. Logicamente que a parte no depoimento pessoal não se vai autoincriminar, não vai revelar fatos que possam ir contra ela, mas ela tem a obrigação de dizer a verdade. Está perante um tribunal. O árbitro é um juiz de fato e de direito. Todo mundo que comparece a uma audiência tem a obrigação de contribuir para o correto andamento
desse procedimento, tem que uma obrigação de contribuir a um desfecho, ao melhor desfecho de uma causa e a que o tribunal possa emitir uma sentença justa, não? Então, essa frase que é muito típica aqui no Brasil, a parte não tem obrigação de dizer a verdade. Não é assim, não. Não tem obrigação. É assim, não se vai autoincriminar, não vai a revelar fatos novamente, ou que possam autoincriminá-la, que possam ir, logicamente, isso não. Mas ela, dentro do âmbito que ela está sendo, que ela está apresentando o seu caso, tem obrigação de dizer a verdade. E eu acho, assim, muito importante, ou seja, o advogado que trabalha em arbitragem tem que saber e preparar-se para as audiências, porque senão, como falou Vítor em relação à perícia técnica, é um suicídio. Aquele advogado que não está acostumado a trabalhar com arbitragem, que não se prepara para uma audiência de arbitragem, é um suicídio. Essa é a palavra. É dizer, o advogado, porque o advogado tem que ele mesmo estar preparado para a apresentação que vai fazer do seu caso, tem que estar preparado para inquirir as testemunhas da outra parte, e as perguntas que se fazem na arbitragem, as inquirições, não são perguntas óbvias, formais. As perguntas são realmente, ou seja, o advogado tem que preparar-se para realmente extrair das perguntas que ele formule às testemunhas, extrair esclarecimentos sobre os fatos. Não podemos esquecer que a produção de prova está destinada ao tribunal arbitral, é dizer, o advogado, isso é outra coisa que na prática eu sugiro aos colegas, a gente que atua como advogado e também como árbitro, o advogado tem que acompanhar ao tribunal arbitral, tem que acompanhar o ritmo, tem que ter um feeling, não sei como chamá-lo, de por onde vai o tribunal arbitral. Não é possível que um advogado vá a uma audiência e faça perguntas que o tribunal já entendeu, que o tribunal não está interessado. Assim, tem que haver um acompanhamento, não sei como chamá-lo, um feeling do advogado e acompanhar como que vai o tribunal arbitral. E você não pode ficar o advogado na sua bolha, não sabe? Uma bolha e ele fazendo sozinho seu caso. Ele está interagindo com um tribunal, ele está interagindo com a contraparte, está interagindo com expertos, com experts. Então, o advogado tem que estar no meio, tem que estar preparado para acompanhar. E então, por isso que é tão importante preparar-se para as audiências, porque é tudo muito rápido, é tudo muito momentâneo, muitas coisas se revelam, surgem durante 3 ou 4 dias que estamos em audiência, e que marcam o tribunal arbitral e que formam o convencimento do tribunal arbitral. Então, o advogado não pode estar, digamos assim, não sei como falarlo, em uma bolha alheio ao que está acontecendo na audiência. Ele tem que acompanhar, entender como o tribunal está, perceber por que caminho está indo o tribunal arbitral, perceber por que caminho a parte contrária está querendo levar ele mesmo marcar, pautar o caminho que ele entende importante, não é? Para formar o convencimento do tribunal arbitral. Então, não me quero estender mais, mas eu acho assim, hoje em dia, com o nível de sofisticação que tem a arbitragem no Brasil, o advogado tem que preparar-se. O advogado que pretenda ou que pretenda trabalhar com arbitragem tem que estar preparado e não pode se conduzir na arbitragem como ele se conduz na produção de prova na justiça togada. Essa é uma mensagem muito importante que acho que vale a pena para os colegas que nos estão assistindo. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Você falou tudo. Preparação realmente é indispensável. Até porque a audiência é muito dinâmica. E às vezes a gente vê lá que o advogado está com o roteirinho dele de perguntas, só que a audiência é incontrolável, né? E às vezes fica chato mesmo, o tribunal já entendeu um ponto e o advogado não percebe e fica insistindo, ou até num ponto que a testemunha disse uma coisa ruim, e o advogado fica insistindo, parece assim, é um suicídio mesmo, porque você quer que a pessoa repita quantas vezes a questão que foi contra o seu cliente, né? Também ter esse feeling de a hora de parar, e realmente é difícil, o advogado precisa estar muito bem preparado, conhecer muito bem o caso,
para realmente fazer uma boa arguição durante a audiência. E outra coisa que você falou no começo, que eu acho que tem sido cada dia mais importante, são essas audiências de apresentação do caso, né? Logo no comecinho do procedimento, depois de postas as alegações. Porque realmente é diferente quando a gente lê uma manifestação e a hora que você ouve os advogados explicando o caso, colocando os pleitos, e aí a gente percebe que quando o advogado já está habituado naquele ambiente de arbitragem, as apresentações são ótimas. E às vezes você vê o advogado que não está habituado àquele ambiente, não dá a devida importância para essa audiência, né? E aí não se prepara também para expor, porque é um momento ali que o árbitro vai ter o primeiro contato real com o caso, e às vezes ele já começa a criar ali um convencimento. Então, realmente é muito importante essa preparação aí dos advogados. Então, no ambiente mais propício que a OAB para a gente falar sobre isso, não tem, né? Obrigada, Adriana. Agora, voltar um pouquinho para a Juliane e para o Silvio. Muito se diz sobre os diversos modelos formais de aplicação da perícia, mas, na opinião de vocês, qual a forma que permite a melhor apresentação do conteúdo científico e dos fatos para o tribunal arbitral? Obrigada, Vera. Eu acho que a Adriana já deu também um briefing aqui sobre a importância da essência sobre a forma, né? No final do dia, o que a gente quer, o que todos querem, é o que também o Silvio também já falou, de utilidade, o Vitor também já falou de utilidade da perícia contábil, né? Perícia contábil e todas as perícias de engenharia, perícia de economia. Então, é mais importante essa essência do que a forma. Porém, é importante a gente falar sobre as formas também, porque isso pode ter uma consequência, dependendo da forma que for escolhido, se não for o formato adequado para aquele procedimento arbitral. Então, antes de a gente falar de responder sua pergunta sobre qual o modelo mais adequado que nós entendemos, eu acho que é importante a gente passar um pouquinho sobre quais são os modelos que hoje, as formas que hoje existem, pelo menos que são praticadas aqui nas arbitragens, já que a gente não tem amarração com o Código de Processo Civil, né? No nosso artigo, nós elencamos 5 formas de realização aqui das perícias. A primeira delas é com peritos das partes, onde cada parte apresenta seu perito, cada perito apresenta seu laudo, em seguida laudos contrapostos, e todos vão à audiência apresentar esclarecimentos. Então, este primeiro modelo apenas com peritos das partes. Um segundo modelo de atuação é como testemunho técnico, quando há necessidade de que algum conceito técnico seja explicado e que ele tenha alguma interferência em um contrato que está sendo objeto do litígio entre as partes. Nesse caso, o mais comum é se contratar um luminar da contabilidade, alguém que entenda muito sobre aquele ponto específico, que vai levar esclarecimentos para o tribunal arbitral e para as partes. Esse profissional apresenta um relatório escrito e depois vai para a audiência também apresentar esclarecimentos. Há também um modelo pouco falado, mas que ele é bem importante, que é o perito das partes e perito desempatador, onde se começa a perícia apenas com peritos das partes e para os casos, para aqueles temas que restarem muito controvertidos entre estes 2 peritos, se chama o perito desempatador, mas esse perito desempatador não irá fazer uma perícia do zero, não irá fazer uma perícia ampla. Esse perito desempatador irá analisar as questões controvertidas entre os 2 técnicos, entre os peritos das partes, né? Então, ela é um escopo mais restrito e você tem essa possibilidade do perito desempatador. Há o modelo do perito do tribunal e assistentes técnicos, que esse modelo aí vem muito importado do judiciário, todos conhecem, o tribunal nomeia o seu perito de sua confiança e as partes indicam seus assistentes técnicos que acompanham a perícia. E, por fim, há o protocolo SACS, onde cada parte apresenta sua lista com geralmente 3 nomes aí de peritos, o tribunal escolhe um perito da lista do requerente, um perito da lista do requerido, e esses 2 peritos irão produzir um laudo conjunto e único. E também em todos esses modelos irão à audiência prestar esclarecimentos.
dentre esses modelos todos colocados aqui, essas 5 formas de realização de perícia, o modelo que nos parece mais adequado mesmo é o peritos das partes, né? A Adriana já falou aqui um pouquinho sobre o direito e dever da parte de fazer a sua prova. E nesse modelo, apenas com peritos das partes, isso fica mais evidente, isso fica mais importante, porque não há terceirização da prova, a parte não delega essa atividade, a parte tem que fazer a sua prova, a parte precisa provar os seus fatos, fazer a prova dos seus pleitos, dos seus danos. Então, parece esse modelo mais adequado. E, no final do dia, o que importa sempre, de novo, é a utilidade da perícia contábil, né? Do que se apresenta. E tem um modelo que parece bem adequado, que tem-se um procedimento, na verdade, que tem se adotado recentemente nas perícias, que é a realização de uma audiência com a elaboração de um termo de referência antes de iniciar a perícia, porque nesse termo de referência, as partes, o tribunal arbitral definem limites da perícia, o escopo da perícia, o objeto da perícia, quais são os fatos determinantes que as partes pretendem ver explorados pela perícia e que dependem de uma informação contábil, no caso da perícia contábil. Também se define os documentos e os registros, os sistemas que podem ser acessados pela perícia para a realização do trabalho. Então, veja que esse termo de referência, ele acaba tomando uma grande importância, porque a perícia não começa de uma forma solta, a perícia começa de uma forma organizada, com os peritos, dependente do modelo, da forma escolhida de perícia, sabendo exatamente o que precisa ser feito, qual trabalho, quais documentos precisam ser acessados, quais os limites que tem naquele trabalho, né? Então, quando a gente fala de utilidade, de obediência casuística, parece que essa utilização desse termo de referência tem sido muito boa e tem dado resultados aí bem positivos. E a Adriana falou de um ponto também bem importante, que é a questão de no Brasil existir essa frase de que a parte não precisa falar a verdade, né, em audiência. E isso também, né, Silvio, acaba vindo também muito quando a gente tem a figura do assistente técnico, né? Queria passar a palavra para você, Silvio, acho que um pouco de provocação nesse sentido, porque na perícia todos não têm que falar a verdade, todos não estão para tratar dos fatos técnicos e com essa obediência casuística? A Juliana faz isso para me provocar. Pessoal, quem escolhe a arbitragem e importa para a arbitragem qualquer preceito do Código de Processo Civil é um cidadão que compra uma Ferrari e coloca um burro arriado para puxar o carro. Tá? E eu espero que o burro esteja só puxando o carro. Mas esse ponto é muito importante. Eu queria dizer o seguinte: o assistente técnico é um poltrão. E quem definiu que o assistente técnico é um poltrão é a lei civil, é a lei processual civil. Assistente técnico, para mim, é palavrão em arbitragem. É vitupério. Assistente técnico é vitupério em arbitragem. Porque o assistente técnico só existe na jabuticaba do Código de Processo Civil brasileiro. E ele só existe para o juiz, na sentença, escrever docemente que ele se funda nas boas razões do seu perito, não refutadas pelos acólitos das partes. Ora, acólito é uma palavra que cabe, mas que ela ganhou um uso péssimo, pejorativo no linguajar. E isso já está na Ópera do Malandro. Quem não precisa ser muito erudito, não. Quem assistiu à Ópera do Malandro, do Chico Buarque, já sabe o que é um acólito. Então, esta
questão é uma questão extremamente relevante. Perícia é para peritos, não para assistentes técnicos. E aí, eu estou de acordo com a Adriana, estou de acordo com o Vitor, e estou de acordo com a Vera. Com a Juliana, é evidente que estou de acordo, a gente conversa todo dia e debate esses problemas todo dia aqui dentro do escritório. Como é que eu vou lidar com o quarto árbitro? Como é que eu lido com o quarto árbitro? Esse é o ponto. Ao invés de eu falar diretamente com o tribunal, eu preciso falar com o tribunal através de um intermediário. E eu não sei se o tribunal está disposto a ouvir o que eu quero, ou se ele está disposto a ouvir a tradução que aquele terceiro vai fazer. Isso é criminoso. Isso é um atentado contra o direito de prova da parte. E a parte atenta contra o seu direito quando descumpre o seu dever. A responsabilidade de prova da parte não é do tribunal arbitral. Quando o tribunal arbitral nomeia um perito do tribunal, ele interveio na produção da prova. E ele é obrigado a dizer o que ele quer com aquela prova. Não é simplesmente dizer, as partes querem, então eu nomeio uma perícia. Não, não, senhor. O senhor vai ter que dizer o que o senhor quer dessa prova. Quais são os fatos que o senhor coloca como necessariamente precisam ser provados. E se dúvida houver, porque dois pilantras, ao invés de se portarem como peritos, se portam como assistentes técnicos e entregam trabalhos ruins para o tribunal arbitral, a figura do desempatador em cima daquilo que as partes construíram. Se a prova é ruim, foram as partes que construíram aquela prova ruim. E o tribunal faz a inferência possível, com base nos fatos que as partes deram. Objetivamente, não é verdade material que se persegue na arbitragem, como também não é verdade material que se persegue no judiciário. Então, nós temos que ter uma responsabilidade muito grande nesse momento de condução da prova. E se a beligerância das partes for a tal ponto que torne inviável a produção de prova por peritos independentes ou não apaixonados, aí sim, é a intervenção do tribunal de forma definitiva, conduzindo com rigor a base factual que vai ser feita naquela perícia. Porque, senão, nós estamos distorcendo o que é verdade. Eu pedi arbitragem para ter alguma coisa em que eu possa fazer o meu direito ser melhor analisado. Nós não podemos perder de vista que o processo civil teve uma evolução para trás com relação à perícia. Antigamente, antes do Código de 1973, eram peritos das partes com perito desempatador. No começo não era assim. O homem destruiu aquilo que foi bem criado. Este é o ponto. Por mau uso do seu direito-dever. Nós não devemos permitir que a arbitragem seja permeada por esse mau uso. Se nós dissermos, Vera, que os advogados são brilhantes na arbitragem, se os advogados montam casos maravilhosos, se eles, Adriana, fazem apresentações em PowerPoint estrelado, qualquer dia eu vou ver uma nave do Elon Musk passando numa apresentação de arbitragem, eu vejo coisas mais fantásticas. Na perícia, nós vamos para a quarta divisão, nós vamos para sair desse plano especial para ir para um plano horroroso. A tolerância que se tem com maus experts, com poltrões assistentes técnicos, com partes que se conduzem no processo de forma a não fazer prova, fingindo que faz prova, essa tolerância
é muito problemática para a nossa gestão da arbitragem. A forma, para mim, é muito simples. Cada parte produz a sua prova. Distantes, o tribunal nomeia um desempatador, naquela base factual formada pelas provas que são responsáveis pelos seus atos. Perfeito, Silvia. Obrigada, Silvia e Juliana. Queria ouvir um pouco você, Vitor, porque o Silvia e a Juliana falaram bastante dos modelos, né, que a gente usa em perícia contábil. Como é que é na arbitragem de construção, essa escolha de expert, os modelos, eles são similares na perícia contábil? Tem alguma peculiaridade? E quais seriam aí as vantagens e desvantagens que você vê nesses modelos? Obrigado, Vera. Não, realmente é muito bom aí ouvir a Juliana e o Silvio, né? Enfim, porque realmente eu concordo aí com eles, com essa... que realmente a gente precisa, a flexibilidade, né, do procedimento arbitral, ela não existe por acaso, ela realmente ela serve para atender exatamente, né, as partes, aquilo que as partes almejam, para que eles busquem realmente a justiça real, né, que muitas vezes no processo judicial a gente vê que pelas próprias formalidades, né, de você, enfim, eu também sou advogado em litígios que não são julgados em arbitragem, eu vejo que os absurdos que ocorrem nas perícias judiciais, muito porque, enfim, se nomeia um perito que, enfim, não entende absolutamente nada, né, de uma obra complexa, de pleitos, de construção, é o mesmo cara que faz a avaliação de um imóvel para apurar um caso super complexo. E não importa o que, né, os peritos das partes, eu não vou falar mais assistente técnico, tá, Silvio? Senão eu vou levar bronca aqui. O perito das partes, ele possa apresentar o argumento mais tecnicamente plausível e fundamentado, que isso é completamente ignorado se o perito do tribunal, no caso do judiciário, né, o perito do juiz, acaba indo contra. Então, muitas vezes, assim, é quase que o laudo do perito judicial, ele determina, né, o caminho que vai ser dado, eventualmente, na sentença, né? E nas arbitragens de construção, o que eu vejo é que, muito embora exista realmente todos esses pontos negativos que o Silvio e a Juliana colocaram, o que se vê é que, na maioria, ainda continua seguindo, vamos dizer, o procedimento padrão lá, a metodologia de escolha do Código de Processo Civil, ou seja, as partes indicam lá os seus peritos e o tribunal, então, vai ter o perito indicado pelo tribunal, enfim, muitas vezes sequer consultando as partes sobre isso. Isso é o que acontece, vamos dizer, na grande maioria dos casos. Obviamente que, como essa metodologia, como já foi bem colocado aí pelo Silvio e pela Juliana, ele tem todas essas questões que acabam gerando, né, um desconforto, né, porque é exatamente isso. As partes, elas não querem mais ter, enfim, o tribunal arbitral decidindo só com base de um posicionamento de um perito que elas sequer escolheram, né, que de repente elas nem entendem que é o perito mais adequado para atuar naquele procedimento, e que também muitas vezes, assim como acontece nos processos judiciais, muitas vezes é totalmente ignorada, né, a posição dos peritos das partes, simplesmente porque o tribunal muitas vezes entende que existe essa parcialidade, né, que eu também concordo com o Silvio que não deveria existir, né, não deveria ter esse entendimento, essa imagem dos peritos das partes, mas é o que se acaba, né, acontecendo na grande maioria das vezes. Obviamente que isso vem sendo modificado, principalmente porque com, né, a evolução, acho que na arbitragem do Brasil, a gente tem olhado para fora,
visto o que é feito, né, fora principalmente aquilo que vem da common law, das práticas os protocolos, né, que existem, o protocolo do CIAR, o protocolo SACS, como foi colocado aqui, e aí começou então a se buscar, né, e se aplicar nas arbitragens do Brasil de construção métodos alternativos aí que têm sido de fato bem-sucedidos e cada vez mais utilizados com sucesso aqui nas nossas arbitragens. E muito disso decorre exatamente dessa questão que eu falei, da falta, muitas vezes, da confiança, né, ou da preferência das partes em relação àquele profissional que foi escolhido pelo tribunal, né, e do peso que se dá à opinião desse expert, né, no caso. Então, é por isso que nesses métodos alternativos, né, que já foram mencionados aí pela própria Juliana, tem-se, enfim, buscado ou de forma consensual se indicar, vamos dizer, o perito do tribunal, né, ou mesmo não ter um perito do tribunal, ter apenas, de fato, os peritos das partes. É que o que a gente vê, assim, muitas vezes, o calor, né, do litígio, muitas vezes esses litígios de construção envolvem fatores emocionais que precisam ser estudados, porque realmente não existe, na minha experiência, uma arbitragem de construção que não é muito litigiosa e acaba virando quase uma questão pessoal entre as partes que estão litigando e consequentemente, os advogados, e isso acaba gerando uma dificuldade até grande de se acordar qualquer coisa, né, durante o procedimento. Então, o que a gente vê aqui essa escolha, né, pelo menos, né, do nome do perito que vai ser utilizado pelo tribunal arbitral como perito do tribunal, enfim, tem se verificado cada vez mais que os tribunais têm aberto essa possibilidade, né, exatamente por aquele método que internacionalmente é conhecido como expert team, que é exatamente a apresentação daquela lista, né, de nomes, né, pelas partes, de nomes de experts, em que o tribunal, então, escolhe, vamos dizer, um nome de cada lista, e aí você tem, basicamente, dois peritos do tribunal, juntamente com os peritos das partes, né. Isso ele é positivo, ou seja, você tira essa, vamos dizer, essa desvantagem do modelo tradicional de as partes não estarem envolvidas na escolha do perito do tribunal, mas ao mesmo tempo se tem aqui não tem mais esse perito do desempate, né, como o Silvio colocou. Você tem basicamente 4 peritos, né, dando opiniões diversas e com isso também acrescendo custos, né. A gente sabe que o custo das perícias, ainda mais essas perícias de engenharia de construção, são muito relevantes. Então, você acaba também acrescendo custos, que também gera também vamos dizer, essa desvantagem desse modelo aqui. E, como eu falei, às vezes você pode ter 4 opiniões aqui e o tribunal acabar, enfim, também tendo uma dificuldade de ter um consenso aí em relação a qual dessas opiniões técnicas devem prevalecer, né? Enfim, para mim, realmente a questão desse aumento de custo, né, e dessa enfim, diferença de opiniões, acaba levando, enfim, para um modelo que eu entendo, acho que até foi colocado pelo seu, concordo com ele, com a Juliana, seria um modelo mais indicado, que seria de fato de escolha em que só os assistentes técnicos atuam, né, ou os peritos das partes, desculpa, Silvio, novamente, força da expressão, mas apenas os peritos das partes acabam participando da perícia, né? Então, nesse modelo, eu entendo que, enfim, além de você ter, de fato, não ter essa questão do custo, e de fato você ter 2 opiniões, enfim, imparciais, ou que deveriam ser imparciais, balizando a opinião,
ela acaba sendo indicada. Mas isso não quer dizer que esse modelo também não esteja livre de críticas, né? Exatamente porque a nossa tradição, né, enfim, a gente ter ainda o Instituto da Arbitragem ainda se consolidando do ponto de vista da tradição, né, em comparação, enfim, com o restante do mundo, eu acho que a gente ainda tem esse ranço, né, do processo judicial, sendo contaminando as arbitragens, e de fato, alguns, né, peritos das partes acabando gerando essa posição muito parcial, defendendo coisas que são indefensáveis, né, e gerando também esse desconforto para o próprio árbitro, porque o árbitro ele precisa realmente confiar, né, naquilo que está sendo colocado tecnicamente, porque muitas vezes ele não tem o conhecimento técnico sobre o assunto. Então, e também é importante colocar que, assim, muitas vezes não é simplesmente a questão só da parcialidade ou não do perito da parte, mas também o enfoque que o perito vai dar, né, sobre o assunto. Então, muitas vezes, quando não é possível defender determinada posição, muitas vezes a alternativa que se encontra aqui pelo perito é buscar um outro enfoque. Então, você tem uma dificuldade até de você conseguir comparar, né, as opiniões, porque não se estão, os peritos das partes não estão tratando daquele tema de forma uniforme, né? Então, isso acaba também gerando também críticas, né, em relação a esses modelos. Então, assim, eu não estou aqui também para dizer, qual é o modelo ideal, mas sim para provocar essa discussão de que todos os modelos, enfim, tanto o tradicional quanto esses modelos alternativos aí, e quando eu coloco alternativos, não porque eu acho que o tradicional deveria prevalecer, mas todos eles precisam, né, ser pensados, precisam ser trabalhados, né, cada um em relação às suas desvantagens, para que ele seja bem sucedido. Seja lá qual modelo for escolhido, né, é importante que realmente se enxergue essas desvantagens e que todos os players envolvidos, partes, peritos das partes, o tribunal, façam esse esforço para que se garanta uma prova adequada e eficiente, né, que acho que esse é o principal ponto aqui a ser observado. É isso, Vera. Obrigada, Vidra. Esse tema é bem instigante, né? Dá para a gente ficar um dia inteiro aqui falando disso, desses modelos e adequação de cada um. Bom, vamos então agora para a última rodada de perguntas. A gente falou aqui, né? A Adriana falou um pouco da importância da prova, a gente falou bastante sobre a prova. A Adriana trouxe um pouco da prova oral. Silvio, perícia, né? O Silvio, a Juliana, o Vitor, a importância da perícia técnica, né? Tanto na área contábil como de construção e engenharia. Adriana, você podia falar um pouquinho para a gente sobre a prova documental? Sim, bom, a prova documental é uma prova também fundamental, logicamente fundamental. Agora, para o advogado que não está acostumado com arbitragem, o que eu posso dizer? Não é necessário que toda a prova documental seja acompanhada com a primeira manifestação, com as alegações iniciais da parte. É decir, eu acho que já na justiça também, já decisões do STJ nesse sentido, as partes podem apresentar, durante o procedimento arbitral, prova documental. Logicamente, sempre esta atitude, essa permissão da parte de apresentar prova documental ao longo do procedimento arbitral tem que estar guiada pela boa-fé da parte e pela colaboração com boa-fé no procedimento arbitral. Se não é possível que a parte esconda documentos e que só apresente esses documentos antes das alegações finais, não é? É decir, o tribunal arbitral acho que vai aceitar sempre novos documentos que apresentem as partes, conforme o andamento do procedimento arbitral, mas também vai observar que a parte esteja agindo de boa fé e colaborando com o procedimento, não é?
Agora, sempre que se apresentar um documento, isso sim, isso é absolutamente necessário, que o tribunal dê a possibilidade de manifestar-se sobre esse documento, a parte, a contraparte, não é? Ao ex-adverso. Isso é importantíssimo para manter a rigidez do contraditório e do princípio do direito de defesa. Agora, uma coisa muito interessante que estou vendo que se está fazendo nos últimos anos, e que acho que também vem do common law, é que os tribunais arbitrais estão limitando a apresentação de prova documental até 20 dias, 30 dias antes da celebração da audiência. E eu acho muito sadia essa prática, porque já aconteceu comigo, sendo como advogada, que a minha contraparte me apresentou um documento fundamental no meio da audiência. Já aconteceu comigo, assim, a gente ficou surpreso no meio da audiência, minha equipe, em arbitragens destas grandes de construção, de infraestrutura, no meio da audiência me aparece com um e-mail e a gente fica surpreso. Então, eu acho que na arbitragem não pode haver surpresas. Não pode haver surpresas. Então, eu acho que é uma prática muito boa por parte dos tribunais limitar a apresentação de novos documentos pelas partes até um período antes da celebração da audiência. Coisa que na audiência não existem esse tipo de surpresas que são pautadas pela má-fé. Não tem, é decir, só que me lembro naquela audiência, quando a minha contraparte apresentou um novo documento, o tribunal também ficou um pouco descolocado, não tomou uma atitude mais drástica, deveria ter tomado uma atitude mais forte contra essa parte, não? Porque não estava agindo com boa fé, mas isso foi há alguns anos. Eu acho que a prática aqui cada vez está melhorando mais e os tribunais estão cuidando um pouco mais da rigidez do procedimento, do direito de defesa das partes, estão tentando cuidar mais que as partes, tentando que as partes realmente acham no procedimento pautado pela boa-fé. Então, essa é uma prática muito interessante. Sim, bueno, até determinada data você pode apresentar novos documentos. E a outra coisa é que com respeito à prova documental, outra coisa muito importante é que na audiência a parte saiba dos documentos. E não é possível, hoje não se admite chegar a uma audiência e que a parte fale, eu tenho um documento, e não sabe qual é. A parte tem que saber exatamente qual é o documento, qual é o número do documento, pedir para a secretaria, a pessoa que esteja secretariando a audiência, tem que facilitar, digamos assim, o documento. E também se usa, não tenho visto muito nessa arbitragem doméstica, mas se usa muito os bundles do direito inglês, que antes das audiências, as equipes de advogados têm que apresentar toda a relação de documentos que se vão usar na audiência. Isso é muito importante, que a parte apresente todos os documentos que vai usar na audiência, coisa que, volto a reiterar, não existem surpresas, que na audiência tanto os árbitros tenham possibilidades de ver quais são os documentos que se vão utilizar na audiência, e a contraparte também, né, para ter um jogo aberto, um jogo lícito, não é? E uma relação que se respeite o direito, e volto a reiterar que não existem surpresas. Outra coisa que eu mencionei, em outro sentido, no meu trabalho, e que é um pouco a prática, e também já o STJ tem manifestado, a respeito dos pareceres legais, sabe? Os legal opinions, os pareceres jurídicos, não estou falando de pareceres técnicos. Acontece que, claro, antes das alegações finais, vem uma parte e apresenta um parecer jurídico de um autor famoso brasileiro sobre uma tese jurídica. E é uma discussão se é válido, a outra parte pede que não se admite esse parecer jurídico, enfim, uma briga pelo parecer jurídico. Já há decisões do STJ, da Corte Brasileira, falando que o parecer jurídico, o jurídico, legal opinion, o parecer jurídico não é prova, é nada mais que um complemento da tese jurídica, é um complemento das teses jurídicas que levantou a parte.
Então, a rigor, não haveria obrigação de conceder prazo a outra parte para se manifestar, nem para a outra parte apresentar outro parecer jurídico. A rigor. Entretanto, como uma arbitragem é um procedimento flexível, como uma arbitragem, o tribunal arbitral sempre procura que ambas as partes tenham realmente a oportunidade de apresentar seu caso, de apresentar seu direito. Normalmente, eu tenho visto que o tribunal concede um prazo para a contraparte se manifestar sobre o parecer ou apresentar um novo parecer. Todavia, eu acho assim muito desagradável assim uma parte apresentar um parecer assim, como falou Vera, nos 45 minutos aí últimos do segundo tempo. Não cabe isso. Se ele precisa, se a parte considera necessário um parecer jurídico, um legal opinion, para reforçar sua tese jurídica, puxa, pode apresentá-la em vários momentos anteriores às alegações finais. Não precisa surpreender com um parecer à última hora. Até porque, normalmente, o tribunal vai conceder prazo para a outra parte se manifestar, a outra parte pode pedir um prazo maior para poder contratar um parecer jurídico, às vezes a outra parte não tem tempo, não tem para conseguir um profissional do gabarito para apresentar outro parecer jurídico. Então, eu acho assim, tem que ter um pouco de cuidado com isso, embora, volto a reiterar, o parecer jurídico não seja considerado prova pelo STJ, e sim um reforço da técnica, dos argumentos jurídicos apresentados pela parte. Eu acho que se a parte pretender, a parte que pretender apresentá-lo, pode apresentá-lo, mas sem tentar causar, sempre dentro de uma conduta pautada pela boa-fé, pela cooperação dentro do procedimento, e não tentando causar surpresa, não é certo? Na outra parte. Obrigada, Adriana. Realmente a surpresa é tudo, né? Eu acho que a apresentação de documentos depois do começo das alegações deveria ser excepcional, né? Até para que as partes, desde o começo do procedimento, tenham ali conhecimento de tudo. Eu acho que as arbitragens nacionais acabam sendo bem diferentes das internacionais nesse aspecto, né? A gente teve uma arbitragem que eram partes portuguesas, e eu lembro que nas alegações iniciais já se apresentou tudo, inclusive as declarações de testemunhas, todos os pareceres, tudo já juntado desde o começo. Isso acaba evitando aí essa surpresa depois, né? Então, realmente, tem que ter um pouco do controle dessa prova. Então, agora a última pergunta aqui para a Juliana e para o Silvio. Queria ouvir vocês sobre quais os temas nos quais a perícia contábil vem sendo utilizada como instrumento de prova factual para suportar o direito das partes. Obrigada, Vera. Acho que agora a gente entra num tema também que é muito... mostra a importância de se discutir previamente a perícia, objetos, limites da perícia antes dela iniciar. Por exemplo, um caso, uma matéria que envolva a apuração de haveres, né? Essa é uma das perícias que, se não for fixados limites e parâmetros no início, você pode ter qualquer número, quanto que aquele sócio que está saindo da empresa precisa levar da empresa, né? O que ele tem direito a receber. E aí vem assuntos como intangível. O intangível entra, fundo de comércio, entra ou não entra nessa conta? O sócio tem algum direito a isso? Veja que isso é uma questão jurídica, né? Que precisa ser discutida para que a perícia possa começar a fazer as contas de forma correta, as apurações de forma correta. A parte de valor econômico ou valor patrimonial, controladas e coligadas vão ser avaliadas do mesmo formato que a empresa que o sócio saiu. Então, tem alguns pontos que são importantes, isso é um dos exemplos para dizer que um termo de referência, aquela audiência onde as partes do tribunal definem os exatos termos da perícia, uma sentença parcial também, né, definindo esses parâmetros, acaba sendo bem importante, um pouco do que a gente falou antes, né? Então, temas, apuração de haveres, contratos de M&A, que também discussões amplas sobre preço, ajuste de preço, retificação de preço, né, quando a gente fala em contratos de M&A,
contratos de distribuição, o Vitor falou já aí contratos de obras públicas, infraestrutura, contratos de concessões que envolvam aí questões de engenharia que precisam ser analisadas, examinadas antes de que venha para a perícia contábil, né? Então, acaba tendo esses temas, tributos, há casos de exatidão de demonstrações financeiras, de análise de algum ponto de erro, de retificação de demonstrações financeiras, casos de força maior. Então, veja que matérias, quando a gente fala de perícia contábil, nós temos um amplo leque aí de temas, e cada tema tem a sua particularidade, cada tema tem o seu espectro aí para ser analisado, e por isso que é sempre importante, de novo, ressaltando a questão de se definir exatamente os limites e parâmetros da perícia, o que as partes desejam ver provado na perícia, documentos que vão ser acessados, registros. Então, tudo isso é importante ser resolvido de forma prévia, porque aí depois o que se discute são esses temas técnicos, já tem muita coisa técnica para discutir depois, né? Então, é importante mesmo ter essa definição de forma prévia. Silvia, você quer complementar com relação a esse assunto, contar um caso para a gente? Obrigado, Juliana. Veja, nós estamos falando da perícia contábil, mas, a rigor, qualquer perícia, a perícia econômica, que ela tem uma intersecção muito grande com a perícia contábil, a quantidade de casos diferentes a exigir provas diferentes. E cada evento econômico tem uma consequência econômica diferente. Então, a perícia, dentro daquele princípio de utilidade, de informação, ela deve prestar a informação sobre a premissa econômica que baliza aquela conclusão. Porque, conquanto a premissa econômica seja com base numa expressão factual, o tribunal arbitral vai proferir valoração jurídica daquela expressão factual. Então, a utilidade da perícia, e nesses diversos cenários, a Juliana falou, a apuração de haveres é uma discussão interminável até hoje, ela está se aprimorando. Eu tenho visto as últimas decisões do STJ têm sido bastante interessantes, está indo para uma vertente patrimonialista, a apuração de haveres é uma questão de patrimônio, não é uma questão de valor de mercado, é uma coisa interessante. Mas, olha, para isso ser possível, foi necessário se caracterizar as premissas econômicas. Como é calculado o intangível? O intangível é um valor que não demanda esforço patrimonial. Olha que interessante. Vamos falar só disso aqui rapidinho. É uma casuística, mas é legal. O intangível não demandou esforço patrimonial da companhia para ser obtido. O esforço patrimonial para ser obtido seria se ela comprasse aquele fundo de comércio. O fundo de comércio gerado com a própria sinergia da atividade econômica, que tende a gerar resultados futuros, ele não tem esforço patrimonial. Por isso, ele não é contabilizável, de acordo com as novas normas contábeis que tem hoje um padrão mundial. Então, percebam que é isso que o perito tem a obrigação funcional de levar ao tribunal arbitral. Não é levar uma dúvida. E, meu Deus do céu, eu fico com dó mesmo, às vezes, do tribunal arbitral, quando pega determinadas coisas tão díspares, tão sem sentido, porque elas podem ser díspares, mas não podem ser sem causa. E se a gente conseguir apresentar para o tribunal, para as partes, para o tribunal arbitral, para quem está envolvido, a causa que gera aquela discrepância, a gente está facilitando o critério, a possibilidade de valoração jurídica e julgamento seguro pelo tribunal arbitral. E as causas econômicas, elas variam
dependendo do tema, apuração de haveres, fusões e aquisições, obra de infraestrutura, concessão pública, TIR, qual era a TIR prevista na concessão pública, como ela se transformou, de que jeito ela aconteceu, e alguma coisa que está acontecendo hoje nas nossas vidas, é real, essas discussões sobre desequilíbrio de contrato por conta da pandemia. Se a gente não tomar cuidado, vira um dominozinho, porque a dor de um não pode necessariamente ser a dor dos outros, se ela não tiver uma consequência econômica direta. Eu tenho visto casos em que existe uma consequência econômica direta, mas estou vendo casos que não existe consequência econômica direta. Doeu numa parte, mas a culpa não é da outra. Porque senão nós estamos simplesmente transferindo um ônus particular de uma forma de socializar esse dano entre partes privadas. Isso é um perigo. Ou não é um perigo, mas não importa, o perito não tem que decidir isso, ele só tem que informar para o tribunal qual é a causa econômica que daí advém. E isto, me parece, traria paz pericial. Existe, concordo com o Vitor, não tem solução, tudo é criticável, porque a prova pericial é uma prova humana. Este é um ponto que a gente tem que entender. A prova pericial, ela não é documental, ela não é, de valoração, ela é humana, é o ser humano que produz a prova pericial. Sei lá, teste de DNA talvez não, mas é um marcador, esse marcador também é humano. Então, não tem solução. Se o homem está lá, ok, não tem solução. Mas, pelo menos saber o que a gente gostaria que a prova entregasse para nós é uma coisa bacana, é uma coisa que talvez a gente devesse conversar mais. E falar, Tigrão, não vem com essa lero-lero, eu quero saber objetivamente qual é a causa econômica, qual é o fato que te levou a essa conclusão. Eu acho que esse alguma coisa sobre o que seria gostoso a gente conversar muito. Tema para outro evento, né, Silvio? Vera. É gostoso desses bate-papos que surge aí um monte de ideia, um monte de assunto novo que dava para fazer aí um evento inteiro sobre eles. Bom, só para a gente então finalizar, vou fazer uma pergunta para o Vitor. A gente falou bastante aqui sobre os modelos, né, o que tem sido utilizado. Vitor, dentro do que a gente tem falado de modelos, quais são, na sua visão, os prós e os contras do modelo tradicional e o que de fato tem acontecido na prática? Qual tem sido a tendência aí nas disputas mais complexas? E aí também, aproveitando o gancho, teve uma pergunta aqui da Denise Seolin, sobre a importância do parecer conjunto para os árbitros também, talvez sobre essa possibilidade. Não, perfeito, Vera. De novo, enfim, acho que muito dessa minha resposta já foi, enfim, endereçada aí principalmente pela Juliana, mas acho que vale a pena a gente só, enfim, colocar minha opinião também e contar um pouquinho do que eu tenho visto aí nessas últimas décadas em relação ao procedimento em si, né, das perícias técnicas. Então, assim, de novo, muito embora tenha essa flexibilidade da arbitragem e que cada vez mais a gente tem evoluído, o que se vê é que, na maioria dos casos, ainda permanece esse modelo, né, tradicional, que também foi originado aí pelo Código de Processo Civil, ou seja, aquele procedimento em que se delimitam as questões, né, controvertidas, técnicas, né, aí as partes, então, especificam as provas, e a partir daí, então, o tribunal abre prazo para as partes indicarem os peritos, né, de cada uma delas, e, posteriormente, e apresentem os quesitos, e, posteriormente, o tribunal, então, faz a indicação do perito do tribunal. Esse, vamos dizer, é o procedimento padrão que a gente tem visto, então o perito do tribunal solicita a documentação, faz eventuais diligências e então apresenta seu parecer
o tribunal, então, intima as partes para apresentarem suas manifestações, as quais são acompanhadas, então, por um laudo ou divergente, ou parcialmente divergente, ou convergente com a opinião do perito, pelos peritos das partes, e então, eventualmente, se então realiza uma audiência para a oitiva dos peritos, né, em que tanto as partes quanto os árbitros acabam indagando eventuais... há uma possibilidade de apresentação, né, dos peritos fazendo uma apresentação, né, sobre as suas posições e, posteriormente, então, eles são inquiridos sobre as questões técnicas que foram abordadas. Então, vamos dizer, esse é o procedimento que é mais utilizado, que é o que a gente chama de modelo tradicional, muito embora ele não seja, na minha opinião, também o mais adequado. E por que ele não é? Muito embora ele seja, vamos dizer, o mais testado e utilizado, que acaba, vamos dizer, gerando uma confiabilidade, credibilidade nesse procedimento, né? Muitas vezes ele, principalmente nessas arbitragens mais complexas de custo, ele acaba não se mostrando tão adequado, exatamente pelo número de questões, né, e a complexidade das questões técnicas que têm que ser analisadas pelo perito, né, pelos peritos, para exatamente que a prova tenha utilidade para o tribunal arbitral. E exatamente por essa complexidade, o número, né, relevante dessas questões, é que fica muito difícil a delimitação do escopo, né, da perícia. Acho que foi um ponto que a Juliana falou da importância, né, de você saber qual a delimitação, né, exatamente para que se possa ter uma prova, né, que seja contundente, que ajude no convencimento do tribunal arbitral, né, e que também a produção dessa prova, né, não seja inviável do ponto de vista de custo e de prazo, né, porque também isso tem que ser levado em consideração para o sucesso, né, da prova e para a eficácia da prova no procedimento. Então, o que eu tenho visto aí, né, e de novo, dentro em casos mais recentes e mais complexos, é de fato esse modelo que a Juliana mencionou, né, de você ter então essa audiência inicial em que se delimita de fato o escopo da perícia, né, e que se desenha em conjunto o tribunal e as partes e os peritos, né, de fato a forma, né, que um procedimento da forma pela qual essa prova vai ser realizada, que é exatamente esse que a gente chama de termo de referência, né? Então esse termo de referência ele tem sido cada vez mais utilizado, né, e exatamente para isso, para dar maior, né, qualidade, né, nos laudos, ter um menor custo, né, e ter uma conclusão, né, da perícia de forma mais célere, evitando de fato que haja, enfim, uma discrepância muito grande entre, né, os laudos e as opiniões, exatamente pela falta do enfoque objetivo, né, dessa prova. Os quesitos eles são orientativos, né, mas tem caso aqui que nem quando se tem esse termo de referência sequer há quesitos, né? Então, na verdade, o que se delimita são os assuntos, os pontos controvertidos, e aí a ideia é que peritos, tanto do tribunal quanto das partes, discutam, né, e naqueles pontos que houver convergência, essa convergência está clara, e quando não houver, enfim, cada um deles vai endereçar da sua forma e de forma organizada, o que facilita também, né, o tribunal a ter um melhor convencimento e a não perder tempo com pontos que sequer há uma controvérsia, né, entre os técnicos, né. Eu entendo que esse modelo é importante porque ele é colaborativo, né? Ele faz a coisa fluir de forma mais natural, né, do que, de fato, vamos dizer, ter esses laudos artificiais criados, na verdade, muito mais com a mão do advogado lá das partes para tentar defender a sua tese, ou seja, ele é um trabalho muito mais técnico, né? E aí eu acho que ele atende muito mais o objetivo principal dessa prova, que é técnica, né? Então, para mim, ele é muito mais
próximo, né, do assunto, ele é mais eficaz, né, em relação aos pontos controvertidos, né, e realmente ele acaba, em tese, reduzindo custos e tempo também em relação à perícia, e também diminui, né, a intervenção tanto dos advogados quanto do próprio tribunal nessa prova, que em tese nem deveria existir, ou seja, deixem os peritos trabalharem, né, e aí o resultado disso aqui vai gerar, então, um trabalho que vai ser interpretado pelo tribunal e que pode, enfim, ser utilizado, obviamente, pelos advogados da forma, cada um vai defender o seu lado aí mais do ponto de vista jurídico, né, utilizando essa prova, mas se evita que essa contaminação do litígio, né, chegue, né, na prova, e essa prova acabe sendo mais efetiva, né? Então, e assim, para colocar um contraponto, obviamente, porque é minha obrigação também tratar não apenas da vantagem, mas das desvantagens, né? É que muitas vezes, exatamente ao mesmo tempo que você tem esses benefícios, né, da utilização desse procedimento, é importante que se tenha muita atenção, né, em relação a esse termo de referência, porque basicamente ele vai delimitar o objeto da perícia. E então, se aquele assunto, né, não estiver lá, não dá para fazer um quesito suplementar lá na frente, e de fato você tem que se ater muito ao conteúdo desse documento. Então, é um documento muito estratégico para o caso, né, e que tem que ser olhado com muito cuidado, né? Outra questão que eu acho que é importante em relação a esse ponto aí de você ter o modelo tradicional comparado com esse modelo, é de fato que, ao invés de você ter, né, diversos laudos que não se conversam, né, como eu falei anteriormente, você vai ter um único laudo de forma mais organizada, expondo, né, os pontos em que há uma convergência, né, de opiniões, e aqueles que não há essa convergência, exatamente explorando o porquê que, né, a opinião de um ou a opinião de outro não deve prevalecer. Então, eu entendo que esses modelos, eles têm prós e contras, e é importante que, de fato, para o sucesso de se utilizar esses mecanismos diferentes, inclusive as próprias audiências, como a Adriana colocou, né, a importância também da prova oral, ou seja, a forma como isso vai ser exposto. Também existem modelos alternativos, ao invés de você simplesmente ter uma oitiva tradicional, você pode ter o hot tub também, que eu acho que é um modelo interessante, exatamente porque dá maior dinamismo, né, e facilita com que o tribunal ouça, né, de forma simultânea e sequencial sobre o assunto, sobre os pontos controvertidos específicos, né, facilitando o entendimento, lembrando que a prova é para o tribunal ter o convencimento dele. Então, todos esses pontos, eles são interessantes, mas eles também demandam que os advogados estejam mais envolvidos, mais próximos ali, tanto, por exemplo, da definição desse termo, quanto na preparação dessa audiência, né, quando há a adoção, por exemplo, do hot tub, exatamente para que a prova também não fuja do controle, que você tenha, né, uma coisa organizada e que você não se perca dentro desses procedimentos que não são o tradicional, né, os tradicionais que a gente acaba vendo mais no dia a dia, e, portanto, demandam mais especialidade, né, dos advogados e maior envolvimento também dos advogados e do próprio tribunal arbitral nessas questões, especialmente na audiência, né, quando você tem essa situação. Então, de novo, não existe um modelo, vamos dizer, ideal, perfeito, mas é importante que a gente enxergue, né, esses métodos internacionalmente aceitos e empregados, e tente usar isso também de forma, nos casos em que há essa complexidade, para o sucesso aí do caso e da perícia. É isso, Roberto. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho, então eu vou passar a palavra rapidinho para uma consideração final e para algum agradecimento.
Então, podemos seguir aqui a nossa estrutura, Adriana, depois Juliana, Silvia e Vitor. Adriana. Muito obrigada, Vera. Bom, se eu tenho que falar uma última palavra para os colegas que nos acompanham hoje, e estamos falando em nossa casa, na OAB, minha palavra seria: o advogado que quer trabalhar em arbitragem tem que preparar-se e tem que ajornar-se, atualizar-se com os temas de arbitragem. É decir, porque como o mercado de arbitragem se ampliou tanto, hoje em dia a gente vê muitos colegas que fazem litígios contenciosos nos tribunais nos tribunais togados, e chegam a uma arbitragem e se conduz da mesma forma na arbitragem como eles se conduzem na justiça togada. Então, minha mensagem não é assim que a arbitragem requer demais, ou não sei se demais ou de práticas diferentes, como a gente viu nessa manhã. Então, o advogado que pretenda, que tem interesse na atuar na arbitragem, eu sugiro assim, que se prepare muito, não somente para as manifestações escritas, sino também, e é muito importante para a produção de prova oral, e vocês viram aqui com os colegas do Simonágio e com o Victor, também requer de muita preparação para a produção da prova técnica. Finalmente, bueno, quiero agradecer, fue un placer estar con vocês, la verdad que un placer dividir este painel con Silvio, Juliana, con Victor, con Vera. Parabéns, Vera, pela condução, foi muito interessante, muito dinâmico, e gostei muito de estar com vocês essa manhã. Muito obrigada. Falando das considerações finais, eu acho que a mensagem final para mim é perseguir a utilidade da prova na arbitragem. Acho que essa foi a mensagem nossa aqui nesse painel, e perseguir sempre essa utilidade, seja falar bastante sobre forma, falar sobre procedimento, falar sobre postura das partes, postura do tribunal, claro, postura do perito sempre, frente aos temas, que comportamentos devem ser perseguidos. Então, acho que todo esse conjunto, ele forma essa utilidade. Quando a gente fala do termo de referência, de todos esses procedimentos, a gente sempre está perseguindo isso. Utilidade das provas na arbitragem. É isso que, no final do dia, todos querem, é isso que a gente precisa perseguir sempre. Então, acho que essa é a minha mensagem final. E agradecer a todos, agradecer a Adriana, a Vera pela condução, o Vitor, Silvio, pelo aprendizado de sempre. Acho que eu aprendi muito com vocês todos hoje e agradeço muito essa oportunidade. Muito bom dividir esse painel com vocês. Muito obrigada. Aos nossos queridos amigos advogados, talvez a mensagem seja a seguinte: se você não entendeu a perícia, ela foi mal explicada. Fiquem seguros disso. Eu quero transmitir isso para vocês, porque se tem um tipo de profissional que é permeável a outros conhecimentos científicos, esse profissional é o advogado. O advogado lida com química, lida com publicidade, lida com indústria pesada, lida com prestação de serviço, com alta tecnologia, tudo passa pela mão do advogado. O advogado protege o bem da vida de cada uma dessas atividades econômicas diferentes que estão aqui no dia a dia. Então, longe de se dizer que o advogado não entende de números, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. O advogado não é obrigado a fazer raiz quadrada. O advogado entende conceito. Então, o que eu quero dizer para nós advogados, vamos ter tranquilidade e vamos ter segurança. Se não entendeu, está mal explicado. Pergunta de novo. Porque a prova pericial tem que ser feita para servir e não para ser servida. Este é o princípio. E, dentro desse princípio, minha gratidão. Vera, minha gratidão por estar aqui hoje, Adriana,
que gostoso, que legal. Vitão, parabéns, obrigado, cara, pela companhia. Juliana, minha companheira de escritório aqui, uma mente inteligentíssima. Muito, muito grato por poder estar com vocês hoje. Bom, faço minhas as palavras aí de todos. Realmente foi uma honra estar presente aqui nesse painel. Agradeço a Vera pelo convite, pela organização, muito bem moderado aqui o painel, a Adriana, os amigos aqui, Silvio, a Juliana, que a gente trabalha junto aqui em casa, e gosto muito de sempre contar com vocês, e eu acho que é isso, a gente precisa de mais eventos como esse, o mercado precisa realmente ouvir, né, opiniões de quem está vivendo dia a dia aí nas arbitragens sobre essas questões relevantes da prova, das perícias, né, que, como o Silvio colocou, às vezes elas são relegadas, muitas vezes se foca muito na estratégia jurídica e esquece do principal, né, especialmente nos nossos casos de construção, não há como deixar para o segundo plano. A perícia ela é essencial e é importante que todos conheçam, né, esses novos métodos, a gente abra a cabeça realmente, fuja um pouco do modelo tradicional, entendendo como o mundo, né, tá aplicando esses modelos nas arbitragens. E de novo, é um prazer, e agradeço a comissão de arbitragem novamente aí pelo convite. Um abraço a todos. Bom, só me resta que agradecer demais, foi excelente, adorei passar essa manhã aqui ao lado de vocês, daria para a gente ficar aqui a tarde inteira debatendo, e realmente fica essa palavra final para os advogados, né, que querem se inteirar, querem começar a atuar em arbitragem, e que é um campo vastíssimo e que tem lugar e tem espaço aí para muitos novos advogados interessados em atuar na área, mas é que realmente tem bastantes peculiaridades, então a gente precisa estar muito bem preparado, estudado, conhecer o assunto. Ficou aqui um gostinho, né, de saber um pouco mais, então quem tiver interesse em comprar o livro, tem esses artigos que hoje trouxeram esse debate, mas também tem diversos outros que vão ser tratados aí ao longo dos próximos eventos que estão já sendo organizados. Então, agradecer muito a Adriana, a Juliana, a Silvio, o Vitor, agradecer ao pessoal da OAB aí por todo o suporte técnico, por ter nos dado esse espaço aqui de palavra hoje, agradecer à comissão e também à CANCA, lá o comitê, e desejar aí uma boa tarde a todos.